Você já chegou no fundo do poço ou conhece alguém que tenha chegado no fundo do poço? Naquela situação em que a pessoa pensa até mesmo se vale a pena continuar vivendo. Ou a pressão é tão grande, tão grande, tão grande, que outras pessoas querem tirar a vida dela e ela pensa, será que vale a pena continuar? Davi viveu uma situação assim. Essa história está registrada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 29 e 30. Davi estava morando na cidade de Ziclag. Ele havia fugido de Saul, porque Saul não concordava com o fato de Davi haver sido ungido rei de Israel. E ele perseguiu Davi vez após vez, até que Davi percebeu que ele precisava encontrar proteção no meio dos filisteus. E lá foi Davi morar entre os filisteus. Davi, o exército que o havia acompanhado por anos, e as famílias foram morar na cidade de Ziclag. E o trabalho de Davi na cidade de Ziclag era reunir o exército dele e atacar outras cidades e conquistar essas outras cidades. Cidades dos jebuseus, cidades dos amorreus, cidades dos hititas e de todos aqueles povos que estavam ali ao redor. Ele atacava cidades e ele pegava os despojos e levava para casa. Durante 1 ano e 4 meses, Davi viveu assim com o exército dele. Até que chegou um dia em que Aquis, o rei filisteu, chamou Davi para uma outra guerra. Como de costume, Davi despediu da esposa, despediu dos filhos, os soldados fizeram a mesma coisa, e Davi preparou o seu exército e foi para uma outra batalha, coisa que ele fazia com muita facilidade, costumeiramente. Era o trabalho dele, ele era guerreiro, ele era um homem de guerra. Mas quando chegou no campo de batalha, o comandante se voltou para ele e disse, Davi, sinto muito, os outros comandantes aqui não querem que você lute dessa vez, volta para casa. Davi voltou para casa, frustrado, porque havia caminhado por dias até chegar ali no campo de batalha, não havia conseguido nenhum despojo de guerra, ele precisava voltar para casa da maneira como ele havia saído de casa. Depois de alguns dias de caminhada, ao chegar em Ziclag, ele não foi recebido pela dança das mulheres, ele não foi recebido pelo som das crianças que brincavam nas ruas, ele não sentiu o cheiro daquele pão que estava sendo assado no forno, pelo contrário, ele viu simplesmente uma fumaça subindo aos céus. A cidade havia sido queimada e todos os moradores da cidade haviam sido sequestrados e levados para longe. Todas as mulheres, todas as crianças, todos os idosos, todas as pessoas. Já não bastava ter tido que voltar para casa sem o trabalho, sem o fruto do trabalho, que era a guerra, no caso de Davi. Agora Davi chega em casa e percebe que já não tem mais absolutamente nada. Não tinha mais casa, não tinha mais esposa, não tinha mais filhos. E pior, os amigos de Davi, aqueles que haviam acompanhado Davi por tantos anos, lutado ao lado de Davi por tantos anos, em tantas batalhas, em tantas guerras, aqueles que haviam protegido Davi em diversas ocasiões, aqueles que haviam celebrado Davi em muitas vitórias, aqueles que haviam feito aliança com Davi, de estarem juntos por toda a vida, esses homens, por causa da amargura do coração, ao verem que as esposas haviam sido levadas, os filhos haviam sido sequestrados, cheios de amargura, eles começam a planejar a morte de Davi. Davi chegou no fundo do poço. Tudo aquilo que ele havia construído até então, ele havia perdido. A esposa não estava mais ali. Os filhos haviam sido levados embora. E aqueles que eram amigos estavam se levantando contra ele, planejando matá-lo. Em situações assim, qual é a reação das pessoas? Muitas pessoas, ao chegarem em situações assim, quando elas perdem tudo, essas pessoas pensam que eu perca a vida. Já não vale mais a pena continuar vivendo os meus dias, já não vale mais a pena continuar vivendo a minha história. Acabou!
acabou. E muitas pessoas estão vivendo situações assim nos dias de hoje, porque o comércio fechou, porque a economia está fragilizada, porque as situações ao redor não são propícias. Essas pessoas estão dentro de casa e cada vez mais entram para dentro de si mesmas e se fecham dentro de si mesmas e começam a pensar, será que vale a pena viver? Há muitos anos atrás, um homem escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Eu já falei sobre ele aqui. É um livro espetacular. Ele foi considerado um dos melhores livros de todos os tempos. Viktor Frankl, ele foi levado preso para Auschwitz. E ali ele viveu por anos e anos da vida dele. E ele fez uma descoberta. As pessoas, elas não morriam no campo de concentração por falta de comida, ou porque a situação ali era muito precária, ou porque elas apanhavam demais os guardas, ou porque dormiam pouco. Não, segundo Viktor Frankl, as pessoas morriam porque elas perdiam a consciência do sentido da vida. Elas morriam porque elas deixavam de perceber que existia um futuro. Elas morriam porque elas deixavam de ter esperança. E elas começavam a minguar, e a minguar, e a minguar, e o físico começava a enfraquecer, e o emocional começava a ficar fragilizado, e elas simplesmente entregavam os pontos e morriam. Ele contou a história de um homem que já estava no campo de concentração há muitos anos, e Frankl o conhecia já há muitos anos no campo de concentração. E um dia esse homem chegou para o Viktor Frankl e disse, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, uma pessoa chegou para mim e eu ouvi essa voz, e essa voz me disse que nós vamos sair daqui no dia 30 de março de 1945. Viktor Frankl disse para ele, você tem certeza? Ele disse, sim, eu tenho certeza. E aquele homem começou a viver cheio de esperança. Dia 30 de março nós vamos sair daqui. 30 de março de 45 nós vamos sair daqui. E o tempo foi passando. Chegou o dia 20 de março e não havia boas notícias. Dia 25 de março, aquele homem continuava forte. Quando chegou no dia 30 de março, e não havia notícias da liberação dos prisioneiros do campo de concentração, aquele homem foi morrendo por dentro, foi morrendo por dentro. E no dia 31 de março, ele morreu. Ele morreu porque ele havia perdido a esperança. Ele morreu porque ele havia perdido o futuro. Ele morreu porque ele estava aprisionado numa vida que não existia mais. Ele morreu porque ele não conseguia olhar para além do muro. Ele não conseguia olhar para além da situação. Ele não conseguia olhar para além das circunstâncias. Ele não conseguia enxergar um depois. E isso fez entregar o ponto e dar o último suspiro de vida. Davi estava numa situação muito parecida. Havia vivido a frustração, a decepção, e agora outros diziam, nós vamos tirar a vida dele. Aqueles em quem ele havia confiado por tantos anos, esses se voltaram contra ele para matá-lo. Mas de repente, Davi se lembrou do futuro. E ele se fortaleceu no Senhor. Anos antes, Davi havia sido ungido rei de Israel. Anos antes, ele havia recebido uma palavra de Deus que dizia que ele se assentaria no trono de Israel e que a vida dele não acabaria ali em Ziclag, a vida dele não acabaria no meio dos filisteus, a vida dele não acabaria no meio daquela cidade queimada, a vida dele não acabaria num campo de batalha. Ele tinha uma promessa e ele pôde vislumbrar esse futuro. E assim ele se fortaleceu em Deus e pôde orar, Deus, eu vou perseguir os inimigos. Eu vou alcançá-los, eu vou livrar as pessoas. Essa perspectiva de vida, essa perspectiva de futuro, essa perspectiva do depois, levou Davi a se fortalecer em Deus e a se levantar e perseguir os inimigos e batalhar contra eles e vencer a guerra e libertar os prisioneiros e recomeçar uma história. Você precisa, nesse momento, tanta crise, de isolamento, de más notícias, talvez estando no fundo do poço, você precisa olhar para frente, você precisa olhar para o futuro.
Se a sua vida está aprisionada no passado, a sua vida se tornou uma vida sem sentido. E se a sua vida se tornou uma vida sem sentido, você vai morrendo, a cada dia está morrendo, sucumbindo, enfraquecendo, porque não existe sentido em uma vida vivida no passado. O passado passou, o passado acabou. Alguém disse que aquelas pessoas que sabem o porquê estão vivas, elas conseguem suportar qualquer como da vida. Quando elas sabem o porquê, elas conseguem suportar qualquer como. Como estou vivendo hoje, eu consigo suportá-lo. Como falam de mim, eu consigo suportar. Como está a minha situação financeira, eu consigo suportar. Como está a minha saúde, eu consigo suportar, porque eu tenho um porquê. Um porquê estou vivo, eu tenho um sentido, eu tenho algo a mais, eu tenho um futuro diante de mim. E o ser humano é o único ser vivo que consegue olhar para um futuro e sonhar com o futuro e ter expectativa no futuro. 2 girafas jamais conseguem conversar entre si dizendo, e daqui a 5 anos? 2 peixinhos jamais conseguem conversar entre si. Daqui a 3 anos, já pensou? Nenhuma tartaruga que vive dezenas de anos, décadas, elas não conversam entre si, pensando e planejando um futuro. O ser humano é o único ser no universo que consegue pensar um futuro, ver uma expectativa do futuro, ter essa esperança de olhar para frente e receber forças quando olha para frente, olha para o futuro e percebe o fim do poço, o fundo do poço não é o fim. José tinha recebido palavras assim, e o fundo do poço não foi o fim de José. Moisés havia recebido uma palavra. E os embates com o faraó não foram um fim. Davi havia recebido uma unção sobre a cabeça dele, de que ele seria rei de Israel. E naquele momento de fundo do poço, quando todos haviam se voltado contra ele, ele recebeu forças em Deus, recobrou forças em Deus e se levantou para viver o futuro que Deus havia prometido para ele. Então que hoje mesmo você olhe para frente, olhe para o futuro. Olhe para aquilo que Deus falou com você, olhe para o futuro. Olhe com esperança. Porque é essa esperança que vai manter você vivo, essa consciência do futuro é que vai manter você em pé, vai manter você respirando, vai fazer você se levantar da cama. Quantas histórias eu já ouvi, e imagino que você também, de pessoas que estavam no CTI, quase que dando o último suspiro, e os médicos diziam, não tem jeito, mas no coração dessas pessoas havia uma expectativa de ver os filhos crescerem, de verem os netos. E elas voltaram à vida e se recuperaram milagrosamente. O futuro nos traz vida, nos faz encher o coração de esperança. Viktor Frankl disse que ele conseguiu se manter vivo no campo de concentração, porque ele tinha um sonho de publicar esse livro, Em Busca de Sentido. E esse sonho, esse desejo de escrever um livro, publicar o livro, manteve vivo durante todos os anos no campo de concentração. Quando ele pensava em desistir, ele se lembrava, eu tenho que escrever esse livro, eu tenho um projeto de futuro. E esse projeto de futuro não é algo imaginário, abstrato, não, precisa ser algo concreto, algo palpável, algo para o dia, do aqui e do agora. Pode ser um filho que você planejou, então levante a sua cabeça. Pode ser a escola que você deseja fazer, então levante a cabeça. Pode ser o comércio, o negócio que você deseja iniciar, então levante a cabeça e trabalhe em direção a esse negócio. Pode ser a casa que você deseja comprar, pode ser um projeto que você deseja iniciar para ajudar outras pessoas. Você se levante e comece a focar os seus olhos nesse projeto, a trabalhar em relação a isso, nesse sentido. Existe um futuro. E quando você tem a consciência desse futuro, do porquê você está aqui, do porquê você vive, do porquê da sua história, nenhuma situação do como você está vivendo hoje pode parar você. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Jesus viveu uma situação muito parecida. Porque Jesus sabia da razão da vida dele, do sentido da vida dele.
Quando Herodes tentou matá-lo quando ele era um bebê, os pais o levaram para o Egito, ele conseguiu fugir, ele voltou lá para Nazaré, e ele cresceu em Nazaré. E aí João Batista foi morto, decapitado. Jesus sabia, o meu tempo não chegou, veio a tempestade no barco, os discípulos acharam que iam morrer. Jesus foi acordado e disse: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Ele tinha uma palavra do Pai, ele precisava cumprir a missão, que era a cruz, a morte e a ressurreição. Foi isso que manteve Jesus vivo o tempo todo. E João relata isso vez após vez, dizendo que haviam tentado prender Jesus, mas não haviam conseguido prender Jesus. E por quê? Porque não havia chegado a hora de Jesus, Ana. Não havia chegado a hora de Jesus. E quando ele se reuniu com os discípulos naquela última noite, ele sabia que Judas não ia conseguir entrar ali para prendê-lo antes do tempo, porque não era a hora. Ele precisava celebrar aquele momento com os discípulos. E ele disse: como eu esperei ansiosamente por esse momento, para me assentar com vocês. No ministério dele e durante toda a caminhada, Jesus tinha um alvo, tinha um propósito, tinha um futuro diante dos olhos. E era aquele momento com os discípulos, do partir o pão, do tomar o cálice, de dizer para eles: um novo tempo está começando, uma nova história está começando, está iniciando uma nova era, uma nova estação, uma nova vida para vocês e para o mundo. A ceia nos fala sobre isso. Um corte na história. E esse corte aconteceu porque Jesus nunca perdeu de vista o propósito da vida dele. Amém. Essa mensagem de esperança do futuro. E é por essa razão, quando Paulo fala sobre a ceia, ele fala que Jesus celebrou a ceia e disse que os discípulos deveriam celebrar a ceia, comer do pão e beber do cálice, anunciando a morte do Senhor até a volta do Senhor. Quando nós celebramos a ceia, nós não estamos celebrando um momento simplesmente no aqui e no agora, mas nós estamos anunciando Jesus que vai voltar. Aleluia. Nós estamos dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Os nossos olhos como cristãos não estão focados apenas nessa terra, nós vivemos com um propósito aqui, olhando para o céu, olhando para a glória, olhando para o Senhor. Sim. Essa é a mensagem do Evangelho.